Olá para você que acompanha o canal do Nacionalidade Portuguesa. Hoje nós vamos fazer uma entrevista que poderia começar assim, ó. Mundo, mundo, vasto mundo. Vocês vão entender por quê. A nossa conversa de hoje é com Pedro Drummond de Andrade, ele que sai do Rio de Janeiro, vem para Lisboa no meio de uma pandemia. Vamos entender melhor com o nosso convidado de hoje, Pedro. Muito bem-vindo, é um prazer conversar com você, é um prazer saber como é que foi esse processo de mudança. Nós vamos começar falando com o Pedro sobre esse processo da saída do Brasil para vir para Portugal, por que ele escolheu aqui, como é que ele está se adaptando com a família, mas obviamente também vamos falar da relação dele com o avô Carlos Drummond de Andrade, esse grande escritor, grande poeta brasileiro que conquistou esse nosso mundo, vasto mundo, né, Pedro? Muito bem-vindo. Obrigado a todos pela atenção. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vejam isso aqui. Obrigado pela oportunidade também de conversar com vocês. Estamos aqui, assim, recém-chegados a Lisboa. É um momento complicado para o mundo todo, mas acredito que tomando as precauções que nos sugerem, né, tipo máscaras, lavar as mãos e tudo isso, eu acho que dá para segurar essa onda, né, assim, tomando cuidado, logicamente. Né. É muito sério, assim, mudou a forma de viajar de todo mundo, assim como antes de 2000, do atentado das Torres Gêmeas, né, era uma maneira mais simples, agora ficou mais demorado. Mas dá para fazer tudo, né? A gente tem que vir aqui com o teste de Covid, o PCR, num prazo de 72 horas anteriores ao embarque. Então, assim, por enquanto está tudo bem. E aqui, o que eu vejo, porque eu estive também entre julho e agosto, agora tem pouca gente e a maioria das pessoas, ao contrário do que era em julho e agosto, a maioria das pessoas está usando máscara na rua. Uhum. Então, isso eu acho um sinal positivo. Já tinha aquele procedimento de você tem que passar gel em qualquer lugar que você entra e dentro de algum lugar é obrigatório o uso da máscara, sim ou sim. Porque as medidas que estão tomando aqui não são tão estritas e radicais quanto as que estão acontecendo na Itália, por exemplo. Aqui, agora a gente tem uma instrução que a gente até recebeu uma mensagem pelo celular, de que os próximos 2 finais de semana até a gente pode sair de manhã até as 13 horas e depois tem que ficar em casa. Assim, é uma sugestão. Não sei se é uma coisa assim obrigatória e você vai tomar uma multa. Eu, sinceramente, não desobedeceria essa sugestão, nem pretendo. Assim. E o povo português tem muito essa característica de seguir as orientações do governo, né, das autoridades e tudo mais. É um dilema entre a questão de trancar tudo, que talvez seria assim a medida mais prudente e radical, mas isso também atrapalha muito a economia. Muita gente, digamos, sofreria como aconteceu e como está acontecendo, né, pelo fechamento da circulação das coisas, né, e das pessoas. Como é que começou esse contato com eles, da nacionalidade portuguesa, e por que no fundo, você acabou escolhendo Portugal? Bom, eu escolhi Portugal porque eu gostei muito daqui, né? A primeira vez que eu vim, depois a segunda também. Enfim, cada vez que eu venho, eu gosto mais. Então, isso é muito bacana, assim, ter essa sensação de estar num lugar que você gosta muito. Principalmente porque há muito para ser descoberto aqui, né? Tem, além das pessoas, enfim, de conhecer a forma de vida daqui, tem muita história. Então, eu gosto muito de história, gosto de caminhar por ruas antigas e pensar tudo que aconteceu, né? E que nos trouxe até aqui, né? Temos muito inspirador, muito a ver, assim, com nossa história, né? Totalmente vinculada às raízes portuguesas, né? Esse processo todo de decisão, nós vamos embora para Portugal, começou quando? Começou há um pouco mais de 1 ano atrás, eu acho. Foi depois de uma viagem daqui, quando eu comecei a me inteirar de que existia essa possibilidade, assim. E pensando também no meu filho, puxa, que legal se ele se tiver a possibilidade de escolher aonde estudar, fazer a sua universidade.
Tem um leque, claro, ele pode estudar no Brasil se ele quiser. Ele vive dizendo que quer estudar na FMG, que é onde a mãe dele estudou. Mas, enfim, onde ele quiser, a gente tentará fazer o possível para realizar esse sonho dele, né? Sim, e é uma experiência também que ele vai levar para a vida toda, né, numa idade em que ele Sim, está aprendendo muita coisa e descobrindo, né, novas amizades, novos lugares, é uma experiência para toda a vida, né, depois para sim. a O vida outro adulta dia, dele. acho que foi no segundo dia após a nossa chegada, exatamente uma semana atrás, estava chovendo, então foi um dia que melhorou o tempo, fomos dar uma caminhada, ele e eu, enquanto a mãe trabalhava aqui remotamente, e fomos até a Rua do Alecrim, subimos até a Igreja de São Roque, enfim. Aí, à beira do Rio Tejo, ele falou assim, esta é uma linda cidade, realmente. Bom, ele já tinha estado aqui, mas acho que caminhar revela isso. Isso é uma das Sim. coisas bacanas que você pode fazer aqui, com tranquilidade, sendo um velhinho, assim, caquético, caminhar pelas ruas de Lisboa sem temor, entendeu? De passar por um desgosto qualquer. Enfim. É, o que em muitas cidades do Brasil, infelizmente, a gente não vive essa mesma realidade, né. É duro pensar nisso, né? Mas é uma realidade que acontece por, enfim, problemas que vêm de muitos anos atrás, né? E a gente vai falar um pouco também disso, né, da sua ancestralidade aí de outros países, né. Você tem um pé no Brasil, você tem um pé na Argentina, né. Meus pais se conheceram em 1949, casaram 13 dias depois, lá no Rio de Janeiro. A família do meu pai, meus avós paternos, perdão, eram galegos. Está aqui pertinho, né? Pertinho de você, onde você É está. aqui no norte, na Galiza. Então, quando eu estive na Galícia, eu me surpreendeu como o espanhol era parecido ao português. Bom, é tudo uma coisa só, quase, né? É. Então, por parte dos Andrade, que embora o Andrade não faz parte do meu sobrenome, eu sou Granha por parte de pai e Drummond por parte de mãe. Bom, a família do papai é de Vigo. Ah, sim. Em frente a Vigo tem uma vila chamada Bueu, hoje em dia deve ser uma cidade, né? Mas a família do papai Granha é de lá. Nesse sentido, as raízes me trazem até aqui. Os Drummond foram para o Brasil a partir da Ilha da Madeira. Teve um Drummond que veio da Escócia e se estabeleceu lá, um John Drummond, que era conhecido como João Escócia, e dali, bom, viraram, os Drummonds foram para o Brasil, depois uns com 2 M's, outros com 1 M só, enfim. Mas eu me identifico muito com Portugal, com o que eu vejo aqui. Então, assim, minha atitude neste momento é de aprender tudo que Portugal pode me dar de bom e, logicamente, enfrentar a vida da melhor maneira possível aqui. Mas o meu vínculo com o Brasil, e principalmente com o Brasil e com a Argentina, nunca vai se romper. Eu tenho que estar no Brasil de tanto em tanto para resolver questões, para trabalho também. Você falou que saíram de Copacabana e foram para Baixa, aí em Lisboa. Já conseguiram, imagino eu, dar uma olhada em mais alguns lugares? Vocês já conheciam? Tem alguma preferência, assim? Gosto de avenidas novas, mas qualquer bairro aqui é bonito, mas eu penso assim em termos práticos. Avenidas Novas é um bairro ali no Saldanha, que está bem servido com metrô, enfim, tem espaços mais abertos, e é menos turístico do que aqui. Então, aqui tem essa coisa. Neste momento eu estou numa rua aqui da Baixa, que é a Rua dos Douradores, que é bem tranquila, porque é uma rua estreita e praticamente não tem comércio. A 2 quarteirões, digamos, à minha esquerda tem a Rua Augusta e uns 3, 4 quarteirões para lá está a Praça do Comércio. Então, assim, normalmente isso aqui é cheio de turistas, né? Se você, digamos, você sabe, né? Assim, nos verões aqui, então, é lotado de gente. Então, assim, Uhum. para morar eu preferiria um bairro com menos circulação e eu acho que até em tempos de pandemia é mais razoável. Vocês, e principalmente o seu filho, que é mais jovem, né? Acostumado com aquele sol, aquele mar maravilhoso do Rio. Como é que tá esse Ele início sente de, falta, ele já de me frio aí? disse que quer fazer stand-up paddle no Rio Tejo, mas eu falei, hoje em dia estamos quase no inverno, acho que ninguém vai fazer. Enfim, vou ver como é que eu me viro, né? A gente sente saudade. Como não sentir saudade do Brasil, né? Assim, É, não, você está aqui há muito impossível. tempo, suponho, né? Mas Eu tô aqui há 2 anos, mas eu morro de saudade. então, das pessoas, É, do clima, de não fazer frio, ou quase não faz frio, enfim, onde a gente está. é. Então, assim, é ótimo, mas também, assim, eu acho que isso aqui
a gente tem tanta coisa em comum com Portugal, assim, com a história, com as raízes familiares, com a estética, as casas Exato. antigas são iguais aqui e lá. Se você vai a Ouro Preto, você poderia dizer que você está numa cidade portuguesa, né? Assim, pelo estilo de arquitetura, pelo tipo de arte, pelo barroco, por essa exaltação assim de curvas e ondas e misticismo, né? Enfim. É. E Pedro, eu tenho informação aqui que você também vai investir em um negócio aqui em Portugal. O Flávio me contou rapidamente, mas eu gostaria também que você falasse assim. A gente sabe que você escolheu a cidade, escolheu o país para uma oportunidade para sua família, mas em questões de investimentos, por que investir em Portugal? Neste momento, eu acho que a economia portuguesa tem menos altibaixos do que a brasileira. Embora uma economia menor, porque é um país muito menor, né? As condições atuais, pelo menos o que eu sei, assim, digamos, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo investir num imóvel. Obviamente, eu tenho que fazer, tenho que vender um terreno que eu tenho lá no Rio, enfim, então, não no Rio, em Petrópolis, para poder, enfim, acertar as coisas por aqui. Mas a ideia é ter um investimento seguro, assim, que tem, em se tratando de um imóvel, uma perspectiva de valorização maior a médio e longo prazo, porque Portugal vamos dizer, é o destino predileto, ao que parece por enquanto e tem sido o destino predileto de turistas europeus e de viajantes, de pessoas que querem uma qualidade de vida mais tranquila, ao mesmo tempo mais simples e atrelada assim a certas tradições, mas também conectada com o mundo moderno, online, tudo isso, né? Assim, Portugal está oferecendo esse tipo de qualidade de vida ou esse tipo de possibilidades para você usufruir daquilo que tem de melhor, que é assim a história, a tradição, enfim, a paisagem, o clima templado, sem tantos extremos como no resto da Europa, e ao mesmo tempo também uma conexão bastante eficaz com o mundo contemporâneo, né? Assim. E também é um país que costuma investir e valorizar muito a arte. A arte aqui é muito bonita. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu caminho, eu caminho muito aqui por Lisboa, é parar nas igrejas e ver o que tem lá dentro. Tem coisas incríveis, são igrejas muito bonitas. E muitas delas a gente vê de onde saíram as nossas igrejas brasileiras, né? Como é que foi transposto, né? Assim, de vez em quando eu assisto no YouTube, até eu recomendo, tem aquele historiador José Hermano Saraiva, tem vários capítulos da história de Portugal. Aí ele falando das cidades, eu discordava, né? Que eles diziam, as cidades portuguesas não são grandes coisas, Lisboa não é a capital da Europa, não é isso, não é aquilo. Mas o que é que os portugueses fizeram? Os portugueses fizeram grandes cidades fora de Portugal. Eu achei bonito isso, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Sei lá, Goa, ou por onde eles estiveram, e que hoje em dia são grandes cidades. Né? E Pedro, então assim, já que a gente está falando dessa questão cultural e artística, eu sei que você tem uma obra da sua mãe e uma obra do seu avô, que eu vou pedir para você, se tiver aí facilidade de mostrar, e falar um pouquinho do que você espera também com elas trazer essa realidade aqui para Portugal. Essa aqui é uma novela da mamãe chamada A Busca, Maria Julieta Drummond de Andrade, que ela escreveu quando tinha 17 anos, em 1946. E fala das inquietações de uma adolescente daquela época em que, segundo ela mesma dizia, não tinha nem sexo, nem drogas, nem rock and roll. E a única distração era o rádio ou os encontros, né, o teatro entre amigas, enfim, piqueniques, bandeirantes, enfim, um tipo de interação totalmente diferente da garotada de hoje em dia. E, digamos, é o despertar da adolescência no personagem fictício dessa novela. A minha ideia enfim, oferecer esse livro e este aqui, que é um conhecido de todos vocês brasileiros, ou bastante pelo menos, que é O Sentimento do Mundo, do Carlos, que completou este ano 80 anos, desde que foi publicado pela primeira vez. Então, assim, é um livro
dos mais conhecidos do Carlos, assim, emblemático. E eu acho que tem tudo a ver, assim, vários desses poemas começaram a circular espontaneamente pelas redes sociais, como Mãos Dadas, Tenho Apenas Duas Mãos e o Sentimento do Mundo, ou Vamos de Mãos Dadas, enfim, várias frases neste tempo assim de pandemia, que talvez hoje em dia dar as mãos seja uma coisa assim meio perigosa, mas no fundo é o que as Mas é pessoas simbólica, precisam. né? A gente dá as mãos mesmo estando longe, né? Mesmo com álcool gel, né? Assim, aí tudo bem. Nem que seja aquela dos emojis. Exatamente. É bom, eu acho que o que está precisando, o que faz falta para toda a humanidade é menos egoísmo e mais solidariedade, né? Assim. Sem dúvida. Pedro, qual que é a relação, assim, agora uma curiosidade mesmo minha, se o Carlos Drummond de Andrade, ou a sua mãe, ou até, enfim, a família toda, qual era a relação com Portugal? Assim, vinham para cá, tinham o hábito, gostavam de comer algum prato português, talvez? Olha, o Carlos nunca viajou, só visitou Buenos Aires. Foi algumas vezes para Buenos Aires e nunca viajou, nunca veio para a Europa. Uma vez perguntaram por que não foi para a Europa, ele dizia, mas para quê? Enfim, ele não tinha necessidade de viajar. A vovó até viajava mais do que ele. Mamãe, sim, esteve aqui algumas vezes, logo depois que casou com o papai, vieram para cá, e depois voltou, enfim, já maior, né? Eu acho que a relação principal, digamos, de minha família com Portugal é através da literatura, né? Desde Camões, né? Essa de Queiroz, enfim, Pessoa. O livro do Pessoa as obras completas do Pessoa era um livro que estava bem gasto assim na biblioteca do Carlos, entendeu? Então, assim, eu acho que o vínculo veio através mais da literatura e da cultura, assim, para mim, Portugal foi entrando assim na minha vida através do Barroco Mineiro, e eu, na verdade, vim aqui pela primeira vez há relativamente poucos anos, enfim. Tinha estado aqui em Lisboa em 1978, há muito tempo atrás, e a minha lembrança era de uma cidade cinza, escura. Eu devo ter ficado por aqui, não lembro aonde. Eu vim com meu pai e depois, claro, Camões, né, e Fernando Pessoa, principalmente, mas veio através também do lado mineiro, ouro-pretano, da arte barroca mineira, e atualmente eu tenho lido sobre a história de Portugal, que, aliás, é muito interessante, porque quando a gente fala de história de Portugal, chega um momento em que a história do Brasil está ali, amarradíssima, né? E assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se já te fizeram, mas enfim. Se teu avô estivesse vivendo esse momento hoje, o que você acha que ele estaria pensando de tudo isso que a gente está vivendo? Dessa pandemia, desse vírus, dessa nossa situação? Olha, conhecendo ele, eu acho que ele não estaria nada contente com certas coisas que acontecem, obviamente com a própria pandemia em si, que é uma tragédia. Provavelmente ele teria uma reação assim semelhante à que ele teve em tempos de Segunda Guerra Mundial, né? Eles já passaram assim, a geração do Carlos já passou por alguns apertos desses. Então, assim, seria uma reação provavelmente ele escreveria crônicas, assim, ou poemas comovido com a tragédia, como já aconteceu em outras tragédias. Eu acho que ele reclamaria também, assim. Era uma pessoa que usava as palavras como forma de combate, né? Ele tinha um verso que dizia assim: lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos mal rompe amanhã. O poema chama-se O Lutador. E ele fazia isso com palavras, né? Ele, durante anos, por exemplo, ele criticava a empresa Vale do Rio Doce, que tirava ferro de Itabira, na cidade natal dele, e não deixava nada. Assim, por lei tinha um percentual que a empresa tinha que investir, na época em que ainda era estatal, né? Não sei agora como são as coisas, mas se queixava assim nas crônicas que ele escrevia sobre isso, reclamando para a sua cidade natal o que era de direito, ou também quando havia questões ambientais, né? E hoje em dia, com essa história das represas de dejetos de minério, é um tema quentíssimo, né? Que ainda não se resolveu. Desde aquela época ele Exatamente. Ele já reclamava fazia disso.
Pois é, ele já fazia a crítica dele em forma de arte e mesmo assim nada ou muito pouco foi feito, né? Realmente. Aos poucos, né? Enfim, em termos gerais, eu acho que a humanidade está melhorando, né? Existem interesses econômicos muito grandes e por isso as coisas não se fazem de uma forma mais dinâmica, por exemplo, essa questão do meio ambiente, de não poluir, enfim, daria para resolver tudo, entendeu? Assim, com o conhecimento que a gente dispõe, chamam-se Tecnologia. engenheiros e especialistas e se encontram as soluções para os problemas, né? Assim, agora estamos com o problema de assim que sair a vacina, quem é que vai tomar a vacina primeiro, ou quando vamos tomar a vacina, isso vai ser o problema é que se politiza isso e aí Uhum. tudo. A inoperância dos políticos que têm que administrar as cidades ou os países, enfim, isso é muito chato. Eu vejo, assim, tenho notícias da Itália também, as pessoas estão reclamando não tanto do lockdown, do fato de terem que ficar presas, mas ou trancadas em casa, mas da inconsequência das atitudes, das medidas que os políticos estão tomando, porque obviamente se tivessem feito as coisas certas não teria tido essa segunda onda, que se falava já em julho, agosto, já se falava da segunda onda. Não, vai ser tranquilo, aqui já estamos a viver a segunda onda, eu vi alguma vez um comentário desses, mas a segunda onda veio agora e é E o que alarmante. é preocupante, porque é uma segunda onda que está começando agora, e aqui. E no Brasil ainda nem começou. Então é Não algo. foi nem na Argentina. Vamos torcer para que essa vacina saia logo. Sem dúvida. Eu tenho aqui uma anotação que eu fiz, que foi algo que me chamou a atenção, e você, com a novela da sua mãe, me chamou mais atenção ainda, porque eu tenho aqui uma informação que eu achei muito interessante, foi que ela serviu de modelo para um quadro do Portinari quando ela era jovem, é isso? Sim, é verdade. O Portinari e o Carlos eram amigos, trabalharam juntos também, e ficou esse vínculo, né? O Portinari pintou a mamãe e também retratou o Carlos. No retrato da mamãe, o Portinari fez ela tinha, sei lá, acho que devia ter 12 anos, talvez, quando foi retratada, não me lembro exatamente o ano, mas ele pintou o queixo dela um pouquinho saliente, assim. E durante toda a vida, assim, a mamãe dizia, não, o Portinari exagerou no meu queixo. Efetivamente, se você ver as fotos, talvez seja um pouco exagerado. Mas, enfim, eu não vou questionar o Portinari, né? Tem que esclarecer isso. Eu perante o Portinari, eu me ajoelho. Então, aí o Carlos concordava com a mamãe. No dia seguinte à morte da mamãe, eu perguntei para o Carlos, mas vem cá, Carlos, afinal, o Portinari exagerou ou não exagerou no queixo da mamãe? Ele falou assim, mudando a opinião de toda a vida que ele falava na frente da mamãe, ele falou, olha, se o Portinari pintou a tua mãe assim, é porque ela era assim. Enfim, a mamãe já não estava mais, ele não precisava distorcer a opinião. A gente tem esse retrato, enfim, é um bem familiar, mais do que nada, uma lembrança de família. Então, Pedro, foi um prazer falar com você. Obrigado De a você. verdade, te agradeço pelo teu tempo aqui para dividir conosco as tuas experiências e também as tuas lembranças. Também é sempre importante, né? Tá bom. As lembranças de A gente continua família. essa conversa. Mas vamos marcar. Vamos, quem sabe, fazer a próxima. A gente fala só das histórias da família Drummond. O que você acha? Também podemos combinar, a gente passeia aqui pelas ruas, enfim. Se você vier a Lisboa, me avisa e a gente Ótimo. Ficamos saúde de todo combinados. mundo. Assim que melhorar essa situação da pandemia, eu vou passear até aí, fazemos um bate-papo juntos e fica o convite também para você vir até Braga. E aí eu faço questão de ser a tua guia de turismo por aqui. Tu e Tá da tua bom, família. agradeço. Olha, abraços para todos vocês e mandar um abraço para o Flávio e para a Ema e, enfim, agradecer toda a equipe de pessoas que me ajudaram, inclusive aqui, a Vivian, enfim, a Camila, enfim. Obrigado a esse Então, time de profissionais que realmente facilitou as coisas, assim, saúde para todo mundo, né? Cuidem-se, né? E vamos obrigada, superar essa Pedro. onda aí com saúde. Um abraço Obrigada, grande, Pedro. obrigado, hein? Tudo de bom. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram dessa conversa com Pedro Drummond de Andrade, esse bate-papo tão bacana. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui com a gente outras entrevistas que você gostaria de ver. Tchau e até o próximo vídeo.